Pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje falaremos sobre semelhança de triângulos. Então, começaremos com os casos de semelhança. O primeiro caso que abordaremos vai ser o critério ângulo-ângulo. Então, a definição desse critério é o seguinte: dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um são congruentes a dois ângulos do outro. Então, vamos lá. Eu tenho o triângulo A, B, C e o triângulo A', B', C'. Se o ângulo A é congruente ao ângulo A' e o ângulo B é congruente ao ângulo B', isso significa que o ângulo C ele vai ser congruente ao ângulo C'. Perfeito? E dessa forma, se eu tenho os três ângulos iguais, quer dizer que este triângulo vai ser semelhante a este triângulo. Lembrando que semelhança não quer dizer igualdade. Semelhança quer dizer que um triângulo vai ser proporcional ao outro. Tranquilo? Então vamos lá. O segundo critério que podemos abordar é o seguinte, é o critério LLL, ou lado-lado-lado. E a definição deste critério é a seguinte: dois triângulos são semelhantes se os lados de um são proporcionais aos lados do outro. Assim como anteriormente, antes a gente viu os lados sendo proporcionais, os ângulos sendo proporcionais, agora temos os lados sendo proporcionais. Então, vamos supor que no triângulo A, B, C, eu tenho o lado oposto ao ângulo A, o lado Azinho. O lado oposto ao ângulo B, o lado Bzinho. E o lado oposto ao ângulo C, o lado Czinho. E num triângulo A', B', C', eu tenho o lado oposto ao ângulo A', eu tenho Azinho, linha. O lado oposto ao ângulo B', eu tenho o lado B', Bzinho, linha. E o lado oposto a C', eu tenho Czinho, linha. Então, se existe uma proporção entre A e a linha, o Azinho e o Azinho, linha, se eu tenho uma proporção também entre B, Bzinho e Bzinho, linha, e C, no caso Czinho e Czinho, linha, quer dizer que estes triângulos são semelhantes. Mais uma vez, lembrando, semelhança não quer dizer igualdade. Não quer dizer que os valores de Azinho, Bzinho e Czinho serão iguais ao Azinho, linha, Bzinho, linha e Czinho, linha. E sim que eles são proporcionais. Existe uma relação entre os dois. Beleza? O terceiro critério que abordaremos aqui é o critério LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. E ele é definido da seguinte forma: dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre os lados proporcionais. Ou seja, um triângulo A, B, C, ele vai ter aqui três lados, Azinho, Bzinho e Czinho. E temos aqui mostrando o nosso ângulo B. E no nosso triângulo A', B' e C', nós temos os lados Azinho, linha, Bzinho, linha e Czinho, linha. E aqui eu tenho esse ângulo do Bzinho, linha. Eu sei que o ângulo de B vai ser congruente ao ângulo de B'. E que os lados Azinho e Czinho são congruentes ou proporcionais aos lados Azinho, linha, Czinho, linha. Dessa forma, se isso ocorre, quer dizer que este triângulo é semelhante a este triângulo. Mais uma vez, torno a dizer, semelhança não quer dizer igualdade, e sim que existe uma relação entre os triângulos. Eles são proporcionais. Então,
Vamos para um exemplo. A figura mostra um quadrado P, Q, R, S, inscrito em um triângulo A, B, C, sendo BC, ou seja, esse lado todo aqui, 24, e a altura relativa à base igual a 16, ou seja, de A até a base, formando 90 graus, vale 16. Aí ele pede para calcular a medida do lado do quadrado, que está aqui. E aí, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vocês conseguem perceber que eu tenho um triângulo maior aqui, esse triângulo, grandão, e eu tenho um triângulo menor aqui. Conseguem perceber isso? E eu posso desenhar os dois da seguinte forma. Aqui, A, P, Q, onde esse lado desse triângulo aqui, APQ, é igual a x, porque ele é igual ao lado do quadrado. Essa altura deste triângulo aqui vai ser 16 menos x. Por quê? Porque a altura do triângulo todo vale 16, aqui, e o lado do quadrado vale x. Então, a altura deste triângulo pequeno aqui é 16 menos x. E nós temos o triângulo grande, que tem como base 24 e a altura 16. O triângulo grande é A, B e C. Então, olha só, a gente consegue perceber que esse ângulo daqui é igual a esse ângulo. Esse ângulo aqui, que é igual ao ângulo P, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, o ângulo B. Então, eu tenho já dois ângulos que são iguais, então, consequentemente, este terceiro ângulo vai ser igual também. Se este terceiro ângulo também é igual, quer dizer que os dois triângulos são semelhantes. Se os dois triângulos são semelhantes, então eu consigo tirar uma relação entre eles. Então eu posso fazer a base do menor está para a altura do menor, assim como a base do maior está para a altura do maior. E agora eu faço a multiplicação cruzada. Então temos 24 que multiplica 16 menos x igual a 16x. Se a gente faz, aqui a gente pode pensar o seguinte, antes de fazer essa multiplicação, a gente poderia simplificar, né? E, ó, poderia simplificar por 8. Então eu teria 3 meios. Então, x sobre 16 menos x é igual a 3 meios. Então, eu faço a multiplicação, vai ficar 3 que multiplica 16 menos x é igual a 2x. 3 que multiplica 16 dá 48. 3 que multiplica x dá menos 3, igual a 2x. Posso passar esse cara lá para o outro lado e vamos ficar com 48 é igual a 5x, ou seja, x é igual a 48 dividido por 5. Se x é igual a 48 dividido por 5, quer dizer que x é igual a 9,6. Beleza? E bate certinho com o nosso resultado. Agora vamos para um segundo exemplo. Vou apagar aqui. Ó. Na figura abaixo, o triângulo A, B, C é retângulo em A, ou seja, aqui forma 90 graus. E A, D, E, F é um quadrado.
E ele diz que AB, ou seja, isso aqui tudo, vale 1. E ele diz que AC, ou seja, isso aqui tudo vale 3. Aí ele pergunta quanto mede o lado do quadrado. Então, se a gente não sabe quanto mede o lado do quadrado, vamos chamar de x. Vocês conseguem perceber que aqui nós temos um triângulo pequeno, que vai ser semelhante a este triângulo grandão? Ó, então o triângulo BDE, que também vai ser reto aqui, o ângulo B vai ser igual nos dois, então quer dizer que este triângulo ele é semelhante a este triângulo aqui. Então podemos tirar uma relação entre os dois. Aqui, este lado vale x, que é a base do triângulo, equivalente ao lado do quadrado. Se isso tudo aqui vale 1 e isso aqui vale x, quanto vai valer esse pedacinho aqui? Que é justamente esse pedaço aqui. Esse pedacinho vai valer 1 menos x. Beleza? Então, acho a seguinte relação. 1 menos x está para x, assim como, ou seja, eu comecei com a altura do triângulozinho, base do triângulozinho. Agora eu vou para a altura do triângulozão, está para a base do triângulozão. Então, vou fazer a multiplicação cruzada, vai ficar 3 que multiplica 1 menos x igual 1 vezes x. Então eu tenho 3 menos 3x é igual a 1x, 3 é igual a 1x mais 3x, 3 é igual a 4x, então x é igual a 3 quartos, ou x é equivalente a 0,75. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço.